Olá pessoal, hoje vamos começar uma live focada em pedagogia sistêmica. Nós vamos fazer uma série de 3 lives e a live que eu vou fazer hoje, vamos falar sobre o mundo dos professores. E no mundo dos professores, hoje eu vou colocar um foco maior aonde? No mundo da enfermidade do profissional. Vocês têm noção do que está acontecendo com as doenças dos professores? O nível de professor que está ficando cada vez mais doente. E isso está ficando alarmante. E veja, os nossos filhos, nós mesmos como alunos, estamos aqui o tempo todo precisando dessa grande classe de profissionais que no fundo tem a ver com o futuro da nação, o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos. E o que acontece com essa classe? Está cada vez mais desmotivada. E aí eu fiz uma pesquisa, e nessa pesquisa muito interessante, é uma pesquisa que foi feita na PUC do Paraná e também pelo CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Esse estudo foi feito entre 2011 e 2017. Ó, o Renilton falando que está aqui. Vamos lá, Renilton, vai aprendendo aqui, ó. Entre 2011 e 2017, eles viram que a insatisfação dos professores na rede pública chegou a níveis alarmantes. E o fator mais negativo que tinha é que os professores estão desmotivados. E os professores estavam começando, estavam mais desmotivados do que os professores que já estavam mais experientes. E aí, os estudos foram avançando, e aí várias pessoas começaram a observar uma taxa de doença que, olhando para isso aqui, é algo assim que para mim me chamou muito a atenção. Eu sei o quanto isso já está influenciando demais na vida dos profissionais. Eu passei uma época da minha vida como médico profissional. Eu trabalhava num serviço onde os profissionais da saúde, eram funcionários públicos em geral, passavam lá para entrar, por exemplo, em licença quando estavam doentes. E era impressionante quando chegava setembro e outubro, principalmente, era uma avalanche de professores com uma série de problemas. Problemas como depressão, lombalgia, problemas como hipertensão arterial, distúrbios emocionais de várias ordens, doenças físicas, mas era impressionante. Chegava setembro e outubro, era como se fosse um efeito dominó. Os professores começavam a adoecer, o nível de estresse, porque no fundo a base toda era nível de estresse. O nível de estresse estava ficando cada vez maior. E uma dinâmica que eu observava, isso já faz tanto tempo que eu estou tentando lembrar quando foi isso aí. Foi na época, lá da época de 1990, 90 e alguma coisa. Imagina hoje como é que essa história está. E aí eu estava vendo dados, porque dados são muito interessantes, eu adoro dados, e eu estou aqui ó, com uma pesquisa que eu fiz aqui, e nessa pesquisa mostra uma coisa assim, que mais de 35, isso são escolas de Curitiba, que é a terra lá da Jace, lá que é do Paraná também, mais de 35% dos professores com menos de 10 anos de docência, então o pessoal que está começando ainda, já estão num nível de estresse de quase exaustão. E dentro da pesquisa lá, eles estão vendo que o risco de surgimento de doenças mais graves em cima disso é cada vez maior. E aí o que acontece? Eles falam muito da síndrome de burnout. Você sabe o que é síndrome de burnout? Você tem noção do que é síndrome de burnout? A síndrome de burnout surgiu, burnout quer dizer extinguir em inglês, assim, acabou. E esse fenômeno do burnout, ele foi visto assim nos jatos dos Estados Unidos, americanos na guerra, acho que da Coreia. E esses jatos funcionavam muito bem, os jatos, as turbinas lá, e de repente ela apagava, burnout, desligava completamente. E aí começaram a estudar, os pesquisadores começaram a observar
que tem profissionais que de uma hora para outra também parece que está indo tudo muito bem, está indo bem, de repente faz assim, ó, buf, desliga, dá um burnout, parecido com as turbinas de lá. O primeiro estudo assim que eles foram vendo foram em residentes em medicina aqui nos Estados Unidos, que eram submetidos a um nível de estresse tão grande que chega uma hora que detonava. E aí a outra classe, se eu não me engano foi a segunda classe que eles começaram a pesquisar e ver níveis de burnout muito forte, eram em cima dos professores. E no Brasil é impressionante a síndrome de burnout. E a síndrome de burnout é interessante, a pessoa vai, se dedica. Então, por exemplo, os professores estão lá, estão se dedicando ao seu trabalho, à sua grande motivação de ensinar e passar esse conhecimento. Aí, conforme ele vai colocando essa carga, o nível de estresse vai aumentando. Estresse por quê? Bom, de repente tem uma quantidade enorme de alunos que ele não consegue dar conta dentro da própria sala. De repente tem conflitos na relação com os alunos, conflitos com relação aos superiores, que tem a ver com a escola, com o diretor e assim por diante, com a secretaria, normas da secretaria, burocracia que atrapalha demais. E aí tem problemas com os pais dos alunos também. O nível de estresse vai aumentando, principalmente se esse profissional não tiver recursos emocionais, recursos internos e como lidar com tudo isso. E aí ele se dedica, ele faz um esforço enorme. É muito comum no burnout a pessoa fala assim, ele dá de tudo que ele tem. Eu vou me esforçar, eu vou conseguir, eu vou fazer, as coisas vão funcionar. E sabe o que acontece? Chega uma hora que simplesmente parece que de uma hora para outra aquilo afunda. Uma das dinâmicas que se vê assim logo de cara é a depressão. A depressão vem, o indivíduo está lá com a energia a 1000 e de uma hora para outra ele apaga. A depressão é um dos sintomas, né, vou colocar, uma das doenças clássicas do burnout. E aí vem uma série de outras doenças associadas, que vão fazer o que? Frequentemente a pessoa entra numa exaustão física, cansaço emocional, perda de motivação, a depressão, pressão arterial elevada, começa a ter fenômenos de somatização, como por exemplo dores de cabeça, enxaqueca, uma fragilidade, não é bem fragilidade, é fragilidade, mas colocar assim. Então, quando o sistema imunológico começa a cair, a chance de desenvolver infecções é muito maior. Então, o indivíduo ele fica aberto para ter uma quantidade enorme de doenças. E tudo isso aqui está em cima do burnout, que é um nível de estresse absurdo e chega uma hora que não tem mais condições de lidar com isso. E esse fenômeno é muito fácil de observar nos profissionais da área da educação. E aqui, quer ver? Aí eu fui vendo mais dados, então está aqui, mais dados, quer ver? Índice de psicopatologias, então problemas emocionais, problemas psicológicos. 40% dos profissionais declaravam que tinham problemas, que já estavam buscando tratamento. Dentro deste grupo, 59% declararam ter depressão. 59% dentro daquele grupo. E aí, isso aqui, até a pesquisadora coloca algo assim, que isso aqui é um alerta, não é possível, isso aqui é uma doença profissional extremamente alarmante e que até o governo, os responsáveis pela educação precisavam acordar para tudo isso. Que a questão é o seguinte, quando é que os professores, quando é que as secretarias de educação, o Ministério da Educação vai acordar para essa realidade terrível? O que é que vai acontecer? Você consegue imaginar uma vida sem professores? Você consegue imaginar um professor que está se dedicando ao máximo, com um salário baixíssimo, com uma desqualificação dos alunos, dos pais dos alunos? Como é que ele consegue trabalhar de uma forma efetiva, começar a ter uma relação saudável com a sua profissão? E esses profissionais é que realmente ajudam os nossos filhos a serem cidadãos do mundo, a serem profissionais na vida, ajudam demais a todos nós. Eu tenho um carinho enorme pelos professores que me marcaram na vida. Eu tenho professores que eu não lembro o nome, mas eles estão no meu coração, porque me orientaram e me ajudaram, e aquilo que eles fizeram realmente foi vou colocar assim, são degraus de evolução, são estímulos para me tornar o que eu sou hoje, que hoje eu também sou um professor.
Hoje eu também peguei aquele carinho enorme, hoje eu também sou professor, dou aulas para os meus alunos. Então essa classe para mim tem algo que está, estou falando assim, toca muito, porque eu lembro dos professores que eu tive. Nossa, eu lembro uma que chamava a Dona Gilda, professora de português. Eu lembro da profissão, dentro da profissão, então, na área da medicina, nossa, tinham profissionais maravilhosos que se dedicavam e faziam de tudo para que os alunos conseguissem compreender. E a alegria deles quando eles viam que os alunos conseguiram fazer isso. Isso eu lembro com carinho dentro da faculdade de medicina. Mas você pensa que é só lá? Claro que não. Eu lembro que eu estudava à noite no ginásio depois do colegial também, do Alberto Conte, lá em Santo Amaro, lá em São Paulo, no bairro de Santo Amaro. Estudava à noite porque durante o dia eu trabalhava, né? E aí, à noite tinha, imagina os professores à noite também estavam esgotados, como os alunos também estavam todos cansados de trabalhar. E mesmo assim ele se dedicava. E tinha um professor de matemática, eu estou vendo ele na minha frente, ele é magro, alto assim, racional, hoje fazendo até diagnóstico, é bem esquizoide, racional. Mas foi um professor que me ajudou demais a aprender as dinâmicas da matemática. Isso foi fundamental para entrar na faculdade. Aquilo tudo que eles puderam me passar, e era tudo ensino público. Aliás, na minha época, o ensino público era valorizado. Hoje em dia, infelizmente, está muito complicado. Por quê? Porque está tendo o quê? Uma desqualificação enorme desses profissionais. E aí, falando nisso, né, da parte das doenças, então eu estou lembrando com carinho que é bom também. Porque eu falo assim, sou muito grato a todos os meus professores. Muito grato. Eu só consegui me dar bem na vida porque eu tive professores maravilhosos que me ajudaram a desenvolver os meus dons, senão eu não estava aqui não, tá? E aí, em cima desses dados, por isso que esses dados aqui me incomodam demais, eu falo, não é possível, eu como médico, eu como terapeuta sistêmico, eu que trabalho com a dinâmica sistêmica, eu estou vendo algo gravíssimo aqui dentro do sistema. Então a percepção já existe, mas os números tornam realidade. E olha só o que eu vi aqui. Cadê? Ó? No Distrito Federal, o índice chama atenção. 58% dos profissionais da área são afastados pelo menos uma vez por ano. Basicamente, 60%, 6 professores em 10 se afastam pelo menos uma vez durante o ano. O que é que está acontecendo com esses professores? E aí até fizeram uma entrevista com o secretário de saúde na época lá, que chama o Manuel Alves Filho, e ele estava colocando que os principais motivos, a visão dele, os principais motivos para ter esse índice de afastamento enorme são a baixa remuneração, o pouco reconhecimento pelo trabalho e a perda da identidade profissional. E é verdade, quando você trabalha com prazer, é completamente diferente. E aí as pessoas, esses professores que têm na sua alma esse dom de ajudar as pessoas a seguirem um caminho melhor, ensinar essas pessoas a escalar essa jornada de vida, e de repente eu digo que o nosso sistema, Brasil, e nós fazemos parte disso, não é o governo, nós também fazemos parte. Quantas vezes nós mesmos desqualificamos os professores? Hoje em dia mudou muito, né? Antigamente, quando o professor chamava a atenção do aluno, os pais ficavam junto com os professores para ver o que o aluno estava precisando melhorar. Hoje em dia, quando os professores falam de algo do filho que realmente é importante e os pais precisam ver, aí os professores ficam junto com o aluno para atacar o professor. Tem cabimento uma coisa dessa? E aí fica assim, qual é o futuro dessa criança se essa criança não estiver indo melhor na escola? E no Brasil virou agora, parece que uma febre, que é assim, não se pode fazer nada com esses filhos, quando vai falar alguma coisa que é uma realidade, está precisando estudar mais, está precisando disso, está precisando daquilo, de repente os pais atacam o professor porque parece que estão criticando o filho. Isso não faz sentido, né? Mas, infelizmente, é isso que acontece demais. E aí tem uma outra pesquisa que eu vi aqui em 2012, que foi feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que chama CNTE. Essa pesquisa foi com 9.000 professores, 9.000 professores.
E aí olha só o que eles pegaram como fatores que agravaram o adoecimento e o estresse dos professores. E aí eles colocaram excesso de estudantes na sala de aula. Porque parece que vai colocando lá, e aí quando você tem um sistema que é muito grande, cheio de demanda, sinceramente, um professor não vai dar conta de uma quantidade absurda de alunos que tem lá. Então, excesso de estudantes na sala, violência é impressionante. E a falta de tempo desses professores para planejar aulas e corrigir provas. E aí o que acontece? Eles têm que gastar o tempo livre deles para ficar trabalhando. E muitas vezes, pela remuneração que não é adequada, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que trabalhar cada vez mais e mais horários, pegando mais aulas para poder ter um nível de sobrevivência. E aí, o que acontece? Esses profissionais vão se esgotar, o estresse vem com tudo e adivinha, burnout, né? Burnout. E aí tem dentro dessa dinâmica, nós falando dos prognósticos. Prognóstico é o que vem aqui pela frente. Tem um diagnóstico, é ter noção do que está acontecendo. Prognóstico, que vai acontecer no futuro em relação à educação, em relação a esses professores. E aqui está muito claro, se isso aqui não for levado a sério, tanto pelos profissionais que são responsáveis pela educação das cidades, dos municípios, né, do estado e do país. E se esses professores não forem vistos, não forem ajudados, e se esses mesmos professores também não se trabalharem internamente, adivinha o que vai acontecer aqui? Falta de profissionais, óbvio, né? Porque quem é que vai querer ser professor com a baixa remuneração, uma desqualificação absurda? Quem é que vai querer fazer isso? E cheio de conflitos. E aí estava vendo a baixa qualificação, a desqualificação que tem, o salário que a gente estava falando, e aí mostrou que o descontentamento com a profissão é progressivo. Então, cada vez mais a coisa fica pior. E tende a ser maior nos docentes com mais tempos de carreira. Aqueles docentes, aqueles professores que já estão mais antigos na profissão, o que vai acontecer? Eles vão perdendo a motivação. E isso aqui depois também vai gerar aquilo que eu falei antes, que é gerar níveis de doença. Imagina você trabalhar numa coisa que você ama, mas você não tem mais motivação para fazer aquilo. Adivinha, você tem que sacrificar que nem um louco para poder dar uma qualidade melhor. Adivinha como é que é ficar como um professor vendo que você poderia fazer muito mais pelos alunos e pela profissão, mas o sistema, o ambiente, o que é que está acontecendo na comunidade impede que se faça um bom trabalho. Isso aí eu vou fazer um paralelo. Isso me lembra muito, por exemplo, eu como médico na rede pública e eu trabalhando. E aí o que eu observava? Como daria para fazer um trabalho muito melhor? Como poderia fazer uma medicina com uma qualidade muito melhor? E a frustração dos baixos recursos dentro dos hospitais, dos pós-saúde, dos ambulatórios, do pronto-socorro. Mas não é possível, isso aqui eu sei que eu estou fazendo um trabalho de uma qualidade muito baixa, isso me desqualifica, isso aqui é prejudicial às pessoas, aos doentes que estão lá. E nessa dinâmica dos professores eu vejo a mesma situação. Sabe para que serve saúde, educação e segurança? Para política, né? Para fazer discurso político, porque são áreas impressionantes que cada vez estão ficando piores, mas só serve para discurso político, mas para solução não tem. Quem é que vai qualificar esses profissionais? E hoje o tema é exatamente isso. O tema é falar sobre essa classe profissional dos professores e o quanto isso, dentro do prognóstico, vai afetar e muito nos profissionais em si, no sistema de educação e, principalmente, a grande quebra que vai ter é no futuro dos nossos filhos, no futuro dos jovens do nosso país, no futuro da minha neta, dos seus netos, dos seus bisnetos e assim por diante. Em que momento que nós vamos acordar
e digo nós, que é o sistema como um todo, vamos acordar para a melhoria dessa classe profissional. E isso é o grande tema e vamos ver, quero que vocês também interagem, façam perguntas de tudo isso aqui. E eu acho que já teve alguma coisa, eu vou começar a ir lá para cima, ver se alguém fez alguma colocação e agora podem perguntar à vontade sobre esse tema, porque é um tema para mim extremamente importante. E nós estamos agora também, o Consciência Sistêmica está colocando um foco muito grande nessa área da pedagogia sistêmica. E um elemento extremamente importante dentro da pedagogia sistêmica, essencial, é óbvio, né? É o professor e o aluno. Essa relação professor e aluno é a relação básica da pedagogia, que é aqui que está acontecendo. E aonde nós precisamos trabalhar para que essa pedagogia sistêmica funcione. Precisa melhorar em muito essa relação. E cada um, tanto o professor como um aluno, vem de um sistema específico que interagem. É uma família com uma escola. Mas isso eu vou falar em outras lives. Eu estou fazendo uma série de lives de pedagogia sistêmica. E aqui, deixe até ver aonde foi que eu marquei isso aqui. É tanto papel que eu tenho aqui. Estou fazendo tantas coisas aqui que agora... Então, nesse projeto aqui, então nós estamos falando... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, ok. Nessa primeira live, o nosso foco maior vai ser exatamente em cima dos profissionais da educação. Os pedagogos, os professores. Num segundo encontro, no próximo encontro que nós vamos fazer da pedagogia sistêmica, nós vamos falar muito dessa relação aluno-professor. O que está acontecendo nessa relação que poderia ser feito para ajudar. E, numa terceira live, nós vamos falar da relação desse professor com o sistema da família dos alunos, esse professor com o sistema que está aqui em cima, determinando a relação dele como profissional. Então, de onde ele está anexado aqui, esse professor tem um sistema acima que coordena e tem a família, que é um outro sistema. Então, são relacionamentos. Hoje é relacionamento do professor com ele mesmo. Os recursos que ele precisa ter para lidar com tudo isso. Porque tem aquilo que o mundo aqui fora faz, mas tem também o que o próprio professor pode e deve fazer com a sua própria saúde, que recursos ele pode desenvolver para ser um profissional cada vez melhor, saber trabalhar dentro do seu limite, para não entrar num burnout, e fazer o melhor possível para que todas essas relações se tornem cada vez mais saudáveis. E isso, se começar a trabalhar aqui na mentalidade desse profissional, encontrar recursos mais adequados, então o sucesso desse profissional vai ser cada vez melhor. Aqui no caso, por enquanto estamos na emergência, né? Porque está adoecendo demais. Aí precisa trabalhar muito para que ele não adoeça e depois trabalhar para que ele se sinta um profissional de sucesso, que as coisas realmente deram certo e que essa motivação comece a ficar cada vez maior. Então vamos deixar o foco em cima desse profissional hoje. No próximo tem a ver com os alunos, na relação com os alunos, e depois a relação na terceira live, em relação com os professores, ou com as famílias e com a escola, com a secretaria, assim por diante. Então vamos lá, estava procurando aqui, deixa eu ver, muita gente entrando, dando boa noite aqui. Aqui, o Renilton está falando que está presente, a Viviane falando assim, conheço vários professores e professores com síndrome do pânico. Exatamente, a síndrome do pânico também é muito comum na síndrome de burnout. Síndrome do pânico, depressão. Uma professora conhecida saiu estressada na sala de aula e morreu instantaneamente. Infelizmente, isso é uma realidade, é verdade, sim. O nível de estresse, quando ele fica muito alto, ele pode ter efeitos que são efeitos assim, devagar, vão subindo, 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 a pessoa vai adoecendo, adoecendo, e aí a doença vai segurando o indivíduo.
E é interessante, as pessoas que ficam fazendo de tudo, lembra do burnout? Essa pessoa está fazendo um caminho que está se esgotando e se estressando, mas ela não tem consciência de que ela está indo além do limite dela. Se ela conseguir adoecer, e a doença segurá-la, a doença impede que ela vá para caminhos mais, vou colocar assim, mais inadequados e mais doentios. Então a doença segura para o professor não ficar na cabeça, não, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que fazer, eu que tenho que fazer. A doença segura e traz o indivíduo de volta para aquele descanso, sair do estresse, afastar do ambiente de estresse. Aqueles que não têm a capacidade de adoecer, hein? Ó, aqueles que ficam muito na cabeça e não dão valor às suas próprias necessidades, pode acontecer exatamente isso. Podem ter mortes instantâneas, porque o nível de estresse foi tão grande e ela não teve o recurso do adoecimento, porque só os saudáveis adoecem. Quando você chega num nível de estresse, a doença para você. Se a doença não conseguir te parar, você pode chegar nessa dinâmica. Quem me conhece sabe muito que eu falo assim, a doença, ela tem duas grandes funções importantíssimas. É a função sagrada da doença. Impedir que o indivíduo vá para a loucura ou para a morte. Quando ele está seguindo um caminho que o leva para a loucura e leva para a morte, a doença aparece para impedir que ele continue nessa jornada enferma que ele tem, nessa dinâmica doentia. Por isso a doença é sagrada, a doença está a favor do indivíduo, porque ele para a pessoa para ela não seguir por esse caminho, senão é loucura ou morte. Essa é a verdadeira função da doença. Por isso até os profissionais da saúde têm que tomar muito cuidado. Imagina, você pega um professor que está num nível de estresse absurdo, ele já não está conseguindo dar conta daquela dinâmica doentia que está acontecendo. Não dá conta por quê? Porque ele é o problema? Não, tem um problema sistêmico acontecendo. Existe aquilo que ele pode fazer e deve fazer, mas existe outra parte que é do sistema. Mas tudo tem um certo limite. Se ele colocar que ele é o responsável por tudo, é ele que vai fazer tudo, e aí é uma outra história, por isso precisa trabalhar os recursos internos desse professor, porque ele tem que saber também que ele não tem que carregar tudo nas costas. Se ele fizer isso, ele vai se prejudicar. Ele precisa ser o melhor possível, mas dentro da potência que ele tem dentro do trabalho, tá? Porque se eu não tiver essa doença me segurando, uma das coisas que pode acontecer é uma quebra absurda. E uma das quebras absurdas é exatamente isso. De repente entra num surto. Então é muito comum, por exemplo, ter surtos, professores surtarem, ter surto psicótico dentro da sala, porque aquilo foi tão grande que ele perde completamente o controle, que vai para o lado da loucura, entre aspas, que é o surto psicótico, e também para mortes súbitas que nem isso aqui, porque o nível de estresse é tão grande que isso aqui pode fazer o quê? A pressão pode subir de uma forma muito alta em cima do estresse, e nessa pressão alta, por exemplo, se tiver um problema cardíaco, por exemplo, aquilo vai subir num tal ponto que pode demandar um ataque cardíaco, um infarto. Pode dar um infarto sem ter placas de ateroma, até em indivíduos mais jovens. O que acontece? Dá um espasmo, fecha a artéria coronária, por estresse ela dá um espasmo. E aí para de circular sangue dentro da musculatura cardíaca. Isso vai ser uma causa de infarto. Isso é comum principalmente nas pessoas mais jovens. Então chegar num nível de estresse tão alto, isso aqui pode acontecer. Então vários outros fenômenos podem aparecer em cima desse estresse tão grande. E é impressionante isso, né? Como é que pode? Imagina uma pessoa que está lá, que está dando aula, fazendo a sua profissão, num nível de estresse, de repente vai para a morte. Tem um nível de depressão e tem um nível de suicídio acontecendo também nesse grupo, que é muito alto, hein? Tá? Mas vamos lá. O Marcelo, estou estudando com uma tese na internet sobre a pedagogia sistêmica. Ótimo, Marcelo!
Aqui, o Marcelo dizendo que está esperando você apresentar esse projeto. Ah, vai aguardando aqui, ó. Aqui, o Bruno dizendo que já compartilhou aqui com amigos que são professores. É verdade, vocês têm amigos professores, façam com que eles também aprendam a ser profissionais melhores, seres humanos, profissionais melhores. Eu sempre digo que o profissional é um terapeuta. Aliás, todo mundo tem que ser terapeuta de si mesmo, né? E tem várias dinâmicas terapêuticas que o professor poderia e deveria aprender para ser um profissional ainda melhor, porque ele está cheio de dinâmicas que estão acontecendo lá. Ele tem que ser terapeuta dele e também tem que ser terapeuta dos alunos que estão ali junto com ele. Mas vamos lá. Ah, olha aqui, ó. A Jace está me ajudando aqui, que ela pegou aqui, ela conseguiu ter acesso às perguntas, às colocações de antes. Então a Andréia Fissori colocou aqui: sou terapeuta e professora há 18 anos. Já ouvi de muita gente de nível, você só dá aula? Não, é impressionante, isso é outra desqualificação. Ah, você só dá aula? Ousado, né? Só dá aula. Ah, ela é professorinha. Graças a Deus sempre tive consciência do meu papel e sou muito realizada em trabalhar com jovens e adultos. Mas vejo muitos colegas trabalhando em muitas escolas, não dando conta e ficando doentes. Triste realidade, é verdade. Isso aqui que você está colocando, Andréia, infelizmente, é impressionante, né? O pessoal já desqualifica só da aula. Gente, por que eu estou fazendo aqui? Se não fossem meus professores, eu era o quê? E hoje eu também sou professor. Eu dou aula e espero, sinceramente, poder viver de dar aula e ensinar as pessoas. Será que além da aula eu tenho que fazer uma outra coisa? Porque dar aula não é profissão? Ser professor não é profissão? Frequentemente nós recebemos também, você já deve ter recebido lá, porque lá no Japão, o imperador é que faz uma reverência ao professor. Adivinha por que lá no Japão a educação, os profissionais lá são melhores? Porque eles valorizam a educação. Sabia que lá na Ásia, os países que passaram por tantas guerras, tantos problemas, sabe por que eles se destacaram e são países de ponta, passaram por guerra, por destruição? Eles investiram no quê? Em educação. E a gente não dá valor à educação, é impressionante. Aí fica assim, é só dar aula, só. Ei, André, cada coisa que a gente escuta, né? A Eliane aqui. A situação das escolas está caótica. Como trabalhar sistemicamente para que haja uma melhora? É exatamente o objetivo dessas 3 lives aqui. Eu vou falar sobre a dinâmica de escola na terceira live, Eliane. Então guarde as suas questões. Hoje eu estou colocando um foco maior em cima do professor. Na próxima live vamos falar da relação do professor e aluno, professores e alunos. O que é que acontece lá, ok? Aí depois na terceira live nós vamos falar dessa dinâmica sistêmica, que aí é um sistema escola, sistema família, sistema governo. Aí essas dinâmicas também precisam ser vistas. Lembra que você sabe, né, Eliane, que eu trabalho muito em 3 dinâmicas, né? Intrapessoal, interpessoal e sistêmica. Basicamente nós estamos aqui, ó. Intrapessoal, o indivíduo com ele mesmo, o professor. Interpessoal, na relação mais importante que é ele com o aluno. E a sistêmica, ele na escola, ele com os pais dos alunos, ele com o sistema acima do ministério, das secretarias, vou colocar assim, da direção e assim por diante. Ok, Eliane? Então, terceira live nós vamos colocar um foco nisso aqui, tá? A Jara Batista falando aqui que bacana, sucesso, ótimo. Ah, sucesso pra mim, você merece. Ah, deve ser quando eu falei que tô aqui em Miami, né? Tô aqui na Flórida. Ô, lugar gostoso. Aqui o Marcelo também. E a relação professor-aluno? Qual o momento que o professor deve olhar para o aluno e seus ancestrais? Marcelo, vou dar a mesma resposta para Eliane. Isso aqui é o tema da próxima live, hein? Tá? Então não perca a próxima live, que é exatamente em cima disso aqui. Então eu estou colocando assim nessas 3 dimensões. Hoje vamos falar do professor, ele com ele mesmo, ele olhar para dentro dele, tá ok? Mas guarde essas questões aqui, na próxima live o foco vai ser isso aqui. Aqui, professor, sou facilitador de constelação familiar. Ah, Carol. E
Estou estudando pedagogia justamente porque acho que o Brasil precisa de muitos pedagogos. Começo um estágio na segunda. Conselhos sistêmicos? Bom, conselhos tem de monte. Então vamos lá. Mas de novo, como eu estou fazendo essa série de live, mas conselhos. Se você começar a olhar para o professor, primeiro assim, conselhos sistêmicos, você vê que não existe só a dimensão o indivíduo. Existem essas três dimensões. O professor, a relação do professor com o aluno, com os alunos, que é ali a grande função desse professor, e depois tem que ver essa outra dimensão que é o professor, os alunos, a família dos alunos, a família do professor também, tá? Então, família dos dois lados, a relação do profissional com a família, porque muitas vezes o desgaste demais com o profissional, isso atrapalha na relação familiar. A desqualificação do profissional também vai atrapalhar a vida dele familiar, porque ele vai ter que trabalhar muito mais para ter uma qualidade razoável de vida, e isso compromete a presença dele na família, no casamento, o desgaste que ele tem dentro da profissão, que se não tomar cuidado, ele vai levar esse desgaste emocional para dentro da casa, e isso vai afetar a saúde física, emocional, a saúde de relacionamentos. Então tudo isso aqui é importante. Então quando você vai olhar para um profissional dentro da pedagogia sistêmica, você tem que ver essas várias dimensões que existem dentro desse indivíduo, do professor, que existe nos alunos, nas relações, que também, dentro desse grande campo da pedagogia sistêmica, é a valorização da função. Lembra função em ordem? Se você trabalha com constelação, você sabe que nós trabalhamos o tempo todo que as funções precisam estar em ordem. E quando as funções estão em ordem, tudo fica muito mais saudável. Então, se você pegar as leis sistêmicas, que são as leis sistêmicas, lei do equilíbrio, dar e receber. Veja, numa lei de equilíbrio de dar e receber, é assim, o professor, ele dá a energia dele como um profissional. E ele precisa receber proporcionalmente do mundo aqui fora, a energia que ele coloca no mundo, ele recebe como? Como qualificação, como dinheiro é uma qualificação também, uma valorização daquele trabalho e daquela função. Só pelo fato de que, como colocou antes lá, quem que era a Andréia, né? Agora não lembro quem que tinha falado lá, deixa eu ver aqui, ó. Foi a Andréia, falou, você só dá aula? Gente, que maluquice é essa? Como é que professor ficou tão desqualificado que dar aula virou uma desqualificação? Se você só dá aula, você tem que fazer alguma outra coisa, né? Eu lembro uma vez o Maluf que falou para as professoras, uns absurdos, né? A professora não ganha mal, é que ela é mal casada. Gozado, que maluquice é essa? Se desqualificar completamente o profissional. Então, dentro das dinâmicas sistêmicas, as dicas. Lei do pertencimento, equilíbrio entre dar e receber. Não, pertencimento volta lá. Lei do equilíbrio, dar e receber é o que eu estava colocando. Lei do pertencimento, ele pertence e tem a sua função e o seu valor. Ninguém pode ser excluído. O que nós estamos fazendo é excluindo essa profissão como se fosse uma coisinha de nada, não se dá valor a essa função. Eu quero ver qualquer jovem se dar bem na vida se não tiver professores na sua frente levando ele para a vida. Eu quero ver, por isso que os jovens estão todos perdidos também por aí, que não dão valor não vou dizer assim, não dão valor à educação. Impressionante, parece que educar, assim, ir para a escola é só uma obrigação que eu tenho que fazer, uma encheção de saco. Aliás, muitas famílias também estão colocando isso, é só uma obrigação, é para ir. Aí os filhos ficam assim, não vou para a escola, não serve para nada. E pior que às vezes a família também fala isso. Então, o que está acontecendo? A função está sendo desqualificada, ela também está sendo desprezada, excluída das necessidades básicas de uma sociedade, de um grupo de pessoas, da comunidade, do sistema. A lei da hierarquia. A importância do professor dentro da hierarquia. O professor agora ficou lá embaixo.
É impressionante, os alunos não respeitam mais os professores. Nossa, parece que tem. Bom, aliás, os jovens não respeitam nem os pais. E quem colocou tudo isso, adivinha quem foi? Mas isso também é tema das outras lives, tá? Isso começa dentro da família, né? E aí, só para dar uma dica que o pessoal estava colocando aqui, fala assim: onde os jovens aprendem a respeitar as figuras de autoridade? Aprende dentro da casa. E muitas vezes a família empurra vou colocar esse ensinamento, essa carga para os professores. Quer dizer, a escola que vai ensinar um monte de coisa. Tem coisa que não é a escola que ensina, quem ensina é a família. Então, se você tiver essas dinâmicas aí dentro de você, são umas dicas para você aprofundar essa pedagogia sistêmica, ok? Então, vamos lá. Mas assistam as próximas lives, hein? O Renilton, como a consciência sistêmica poderia trabalhar com um profissional de educação em seu ambiente de trabalho? Acabei de falar de dinâmicas que são as leis sistêmicas. Pegando aquelas 3 dimensões, Renilton, por exemplo, eu comigo mesmo, eu como professor. Primeiro eu tenho que valorizar a minha profissão. Se eu mesmo não valorizar, vai ter problema. Que recursos eu tenho para lidar com as situações de estresse? Eu, indivíduo, como que eu lido com situações de estresse? Quais são os limites saudáveis para a minha função, para a minha vida? Isso também eu tenho que colocar. Que recursos eu posso ter para potencializar a minha função como professor? Como que eu posso envolver os alunos e levar esses alunos numa motivação mais adulta, mais saudável, mais consciente para a vida? Uma outra dica, né? De novo, isso aqui é duro, né? Não dá para dividir tanto em tantas lives assim, mas vamos lá. Como que esse professor ele pode colocar dinâmicas sistêmicas para os alunos? Então, independente das matérias, como esses alunos podem ganhar uma consciência de quem eles são para eles mesmos, na família e no mundo aqui fora e na profissão. Isso aqui poderia ser colocado dentro das escolas. Eu lembro que atendi um promotor que ele falou uma coisa que até hoje eu lembro, já faz muitos anos que ele falou isso. Eu estava trabalhando com ele dentro dessas dinâmicas sistêmicas. E aí ele olhou para mim, assim, uma hora e refletiu e falou: Fernando, impressionante, isso aqui devia ser ensinado, essas dinâmicas todas deviam ser ensinadas na escola. Na escola. Porque se eu soubesse dessas dinâmicas lá atrás, eu não teria passado por tantos problemas que eu passei até hoje. Por que que isso a gente não aprende na escola? Um sonho meu mesmo, é interessante, era poder trabalhar com alunos dentro das escolas, como se fosse, não precisa ser uma matéria específica, mas estou falando assim, qual é a função da escola, qual é a função da educação para esses alunos na vida? Então começar a colocar uma consciência para os alunos, que a escola está lá, não é como obrigação, é uma potência, é potencializar o futuro desse jovem lá na frente. Não é estudar pelos pais, é estudar. Interessante, isso aqui me fez lembrar um outdoor que outro dia eu estava até comentando. Acho que eu falei isso para você, né, já? Se eu não falei um outdoor, eu não lembro se foi com você, com o Rodrigo, alguém que eu falei assim. Eu morava numa casa lá em Ribeirão Preto, é engraçado, eu fico aqui em Ribeirão, mas eu não estou em Ribeirão, lá em Ribeirão Preto. Eu estava numa casa que ele estudava, eu morava numa casa que tinha um outdoor. E nesse outdoor, colocaram uma frase que até hoje eu não esqueço. Então, primeiro, um parabéns enorme para o cara que bolou essa headline, esse outdoor. Ele colocou uma coisa que é assim, na frase estava escrito assim: entre numa boa faculdade. Era a época de vestibular, né? Colocou assim: entre numa boa faculdade, não pelos seus pais, e sim pelos seus filhos. Então, é mostrar que a educação tem a ver com futuro. A educação é a grande força que vai fazer você se destacar na vida. E isso é extremamente importante. Então, um dos grandes sonhos que eu tenho é colocar essa dinâmica da consciência para que os alunos comecem a se integrar nos sistemas. E sabia que a escola é o primeiro sistema que é diferente da família e que todo mundo passa e que tem referenciais diferentes?
e por isso precisa entrar em harmonia o sistema família e escola, e cada um ocupar a sua verdadeira função e não ficar empurrando coisas para o outro. Hoje em dia a escola virou, parece que a família que deve consertar os problemas da família lá de trás. E aí já perdeu a função, porque escola não é família. Uma das coisas que para mim, eu não gosto, é chamar professor de tio. Professor não é tio, isso é desqualificação do profissional para mim. O professor é professor. Tio é alguém da família. Por mim, eu tiraria essa dinâmica de tio, porque não é tio. Tio é da família. A pessoa precisa respeitar pessoas de fora da família. Escola de fora da família. Mas, bom, eu vou ficar falando isso aqui. Deixa eu ver, tem outras perguntas aqui, né? Vamos lá. Mas deu para entender? Então, um grande sonho meu é fazer os conceitos da consciência sistêmica chegarem, quanto mais jovem, melhor. Então, os próprios professores utilizarem dentro das suas matérias dinâmicas da consciência sistêmica para trabalhar, motivar esses alunos. E esse aluno não tem que ficar olhando para a cara do professor. O aluno tem que olhar para a vida, e o professor tem que ajudar esse indivíduo a olhar para a vida. Também não é olhar só para ele, tá? Outras dinâmicas aí. Tá aqui, a Sil também. Perfeito o que você está colocando, Fernando. Sou terapeuta ocupacional e trabalho em serviço público de saúde mental da cidade. Recebemos inúmeros professores adoecidos, possivelmente por burnout. É isso mesmo, Sil. Você que trabalha na área, você está vendo isso aqui. É impressionante, né? O que fazer? Sempre quando trabalha com saúde, para mim, eu vejo assim. É muito melhor você trabalhar na prevenção do que, de repente, ter que tratar. E quando você vai tratar, trata numa fase inicial. Aqui nós estamos trabalhando e tratando dinâmicas que já estão muito adoecidas, mas muito adoecidas. Estou falando assim, precisamos todos acordar para isso, tomar consciência disso. E cada um que está aqui assistindo essa live também, poder olhar para os professores, primeiro os professores que me trouxeram até aqui. Eu tenho vários deles, uma gratidão profunda por todos eles. O meu sucesso chega até eles, a minha gratidão, o meu coração, a minha alma, eu estou conectado com todos eles. Aquilo que eles passaram lá não foi em vão. Eu estou aqui, e se eu estou aqui, vocês merecem, vocês também merecem esse sucesso. Eu não estou sozinho aqui. Graças a todos eles eu estou aqui. Então, gratidão profunda. Então, vamos lá. Então, ver todas essas pessoas que estão na minha alma ficar adoecida. Estou vendo a minha neta agora, começando a vida. Que professores ela vai ter na vida? Professores adoecidos, desmotivados, desqualificados. Não tem cabimento uma coisa dessa. O que vai acontecer é que isso vai afetar aí muitas novas gerações. Futuro do país. Falei, os países asiáticos crescerem em cima da educação. E a gente fica nós desvalorizamos a nossa base. Impressionante. Essa é uma cegueira sistêmica. Aqui, tem amigos que deveriam ver esse vídeo. Ok, compartilhe com eles para que possam assistir também. É verdade. O Marcelo, como uma empresa ao ajudar... Vamos ver, deixa eu abrir aqui, está aqui. Como uma empresa ao ajudar um professor na sua profissão, devemos olhar primeiro sua família, origem e atual. Peraí, deixa eu entender essa pergunta aqui, Marcelo. Como uma empresa ao ajudar um professor na sua profissão, devemos olhar primeiro sua família, origem... família de origem, a família atual. Deve ser uma coisa assim. Então é assim, são dinâmicas sistêmicas. Para quem não tem muita afinidade com dinâmicas sistêmicas, nós trabalhamos muito a dinâmica de família de origem e a família atual. Quando você vai trabalhar com uma empresa, quando você vai trabalhar com um profissional, por exemplo, se você pega o profissional, tem algo, eu não sei se é bem isso, mas eu vou aproveitar a sua pergunta para levar por esse caminho. Se não for, depois você dá uma dica aí melhor, tá, Marcelo? Então, assim, qual é a grande motivação de um professor? O que fez ele se tornar um professor? Pode ter certeza que tem professores importantes na vida dele que marcaram muito. Dentro da família, se a família valorizou esse professor ou os professores, é claro que isso vai ajudar demais, desde a família de origem, essa qualificação para levar esse indivíduo também para essa função. Então ele pode contar, além da motivação pessoal dele, a motivação também da família, a qualificação da família
e a bênção e autorização da família a esse profissional, que muitas vezes as famílias dos professores já começam a desqualificar. Para que você vai ser professor? Não vai virar nada. Que isso não vira porcaria nenhuma, não se ganha, não desvaloriza. Então a própria família também está desvalorizando essa profissão. E a questão é, se tem uma motivação que veio da família, uma motivação desse indivíduo que recebeu do contato, da força que esses professores tiveram, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei muito assim, eu lembro, se eu não me engano, eu vi muitas crianças, não estou lembrando de filhos e sobrinhos, que ficava muitas vezes assim, eu quero ser professora, até brincava de ser professora, né? Eu vou ser professora, vou ser professora. Está um nível de admiração, de contato e de prazer nessa história. E aí eu estou lembrando, falei, nossa, quantas vezes, quantas crianças eu vi brincando de professores, né? Isso já é uma grande motivação. E tomara que essa motivação cresça cada vez mais. Então, quando nós vamos ver o indivíduo dentro da sua origem, que veio lá de trás, que é a grande motivação, então essa é a origem. O que acontece agora no mundo, como então? No mundo lá de origem, eu atual. O que eu posso fazer hoje como professor, no caso? Como que eu posso fazer para me valorizar cada vez mais? Para que a minha profissão seja valorizada. Veja, a profissão ser valorizada, eu como professor. Tem pessoas que falam assim, professor não ganha muito dinheiro, não sei o quê. Aí é uma outra história, que tem muitos professores que têm uma mentalidade, que tem um problema em relação a dinheiro e futuro. E isso não é só professor não, tá? Isso é qualquer profissão, qualquer profissão. E aí, uma coisa que ajuda muito também é trabalhar dentro desses profissionais o que é que está acontecendo quando eles olham para isso. Porque se eles comprarem essa história também, que professor não ganha dinheiro, é sempre uma profissão, é muito esforço, está precisando fazer um trabalho sistêmico aqui dentro e mudar essa mentalidade. Porque eu conheço um monte de professores, eu sou um deles, que também tem uma série de dificuldades, mas tem uma série de possibilidades de se expressar e se tornar um profissional cada vez melhor. Talvez se ficar só naquela coisa clássica, eu na escola, eu não sei o que, não sei. O que eu vejo de professores que estão travados, mas vejo também professores que se destacam e se tornam ícones. Isso é investir na sua profissão. Então precisa ver se não tem uma marra também. Quando a gente faz trabalho de coaching, a gente fica observando muito qual é a motivação e quais são as amarras que estão impedindo esse profissional de crescer. E aí dentro da profissão, ele não se destaca tanto. Então tudo isso também é interessante trabalhar com o profissional. Senão fica assim, é aqui fora. Não, muitas vezes é a mentalidade do próprio professor que ele também está desvalorizando e desqualificando a si mesmo. Isso também existe. E isso também merece ser visto e ser tratado também. Ok? Ok, Marcelo? Não sei se é bem isso a pergunta, para mim ficou um pouco confusa, mas qualquer coisa você pergunta de novo. Se não for isso, pergunta outra vez. A Eliane, a situação das escolas está caótica. Como trabalhar sistemicamente, mesmo porque tenho observado que a dinâmica sistêmica do professor se mistura com a sistêmica da escola. Tenho vários professores como clientes. Ixi, vai ter mesmo. E o futuro dos professores está mais dentro do consultório de psicologia, médico, psiquiatra, do que no banco da escola, né? Ele está sentado mais no banco de espera do atendimento de saúde do que na escola. Precisa parar com essa história. E aí está falando assim, como trabalhar sistemicamente. Uma coisa sistêmica é isso que, por exemplo, nós estamos fazendo aqui. Começar a ter uma consciência do que está acontecendo nessa dinâmica e ampliar isso cada vez mais. Então, por exemplo, essa live já tem uma função de ampliar a consciência do que está acontecendo com os professores dentro desse universo que eles pertencem. Isso já é uma dinâmica de trabalhar sistemicamente. Como eu estou colocando aqui também a reflexão de como cada um de nós olhamos para esse profissional, para a valorização, para a função que ele exerce, para qualificar essa função, colocar a função em ordem e ver, por exemplo, que a função do professor não é família. Família é uma coisa,
educação é outra, é diferente, então precisa colocar os sistemas em ordem. E como, por exemplo, uma empresa familiar. Existe o sistema da empresa, existe o sistema da família. E os dois sistemas interagem. Aqui nós temos a mesma coisa. Tem o sistema educação, escola, e tem o sistema família. E esses dois interagem e tem um elemento em comum. O elemento é o aluno. O aluno pertence à família, o aluno pertence à escola. E como essa interação precisa existir com objetivos comuns. Se os dois olhos estão olhando para o mesmo objetivo, excelente. Agora, se um sistema olha para um lado, outro sistema olha para o outro, esse sistema briga com esse porque está errado, esse briga com esse que está errado. Bom, adivinha o que vai acontecer? Ou fica vesgo, ou fica cego, alguma coisa está acontecendo. Porque não tem objetivos em comum. E isso também é importante. Então começa com a consciência de cada um de nós que está aqui, independente se somos professores ou não. Começa com a consciência da família em relação à necessidade dos seus filhos e fazer a sua verdadeira função. Começa com a função escola, a identificação e o valor do sistema escola. Começa com a interação saudável dos dois sistemas, que não pode existir como assim, quem é o certo, quem é o errado, quem é mais importante ou menos importante, assim por diante. São sistemas que interagem com o mesmo objetivo. E a questão é, cadê o tal do objetivo? Porque ir para a escola serve para quê? Ah, filho fica lá revoltado com a escola, aluno, professor. A escola e a família, no fundo, sistemicamente, tem uma grande função, que é a mesma: preparar esses jovens, esses alunos para a vida, para o sistema maior, para que ele se dê muito bem na vida. Os dois sistemas, no fundo, têm a mesma função e os dois trabalham juntos. E aí precisa existir também uma força muito grande de interação de diferentes. Isso não é só casal, homem e mulher, também é família e escola. Tudo isso, se começar a olhar para a mesma direção e o que os dois sistemas podem fazer para um grande objetivo, que é tornarem-se desnecessários, tipo, aprendeu, agora segue e vai para a vida. E é claro que o desnecessário naquela fase, porque aquele que passou por uma família saudável e um sistema de educação saudável, ele tem dentro dele sempre isso. Isso é saudável. Então adivinha o que vai acontecer lá na frente? Ele vai montar uma família mais saudável, ele vai dar um valor muito maior à educação e isso começa a virar uma grande onda. Nós precisamos reverter essa onda negativa, destrutiva de família, de educação e dos jovens e do futuro dos jovens. Porque se nós não revertemos não conseguimos reverter essa dinâmica, o futuro está horrível. E isso já começa nessa história, começando com a consciência pessoal, multiplicando esse conhecimento e todo mundo trabalhando nessa história. E se conseguirmos ter uma massa crítica de pessoas que realmente estão olhando nessa direção, isso faz mudanças importantes no grande sistema. Mas ficar uma voz sozinha falando não adianta nada. Então eu estou falando aqui, vocês falam, vocês multiplicam e vamos levar isso aqui mais longe, ok? Se não, daqui a pouco a classe professor fica tão doente que morre. E eu já explico isso, o que é uma morte dentro do sistema. É simples, daqui a pouco não tem mais professor nenhum. Aí eu quero ver como é que vai acontecer. O que vai acontecer quando não tiver mais professor? Que já morreu a classe. E o que nós estamos fazendo é matando a classe profissional. Isso é um problema seríssimo do sistema e problema seríssimo de todos os elementos que estão pertencendo ao sistema. Nós pertencemos. A Tatiane aqui, ó. Fiz magistério e nunca lecionei. Acabei indo trabalhar na área da saúde já há alguns anos. O que fazer para ir dar aulas? Qual caminho seguir? Você pode fazer, é interessante, porque você pode integrar os dois sistemas. Tanto porque você foi para uma área da saúde. A área da saúde também é bem desqualificada, né, nesse aspecto, né? Mas vou colocar assim, você sempre integra tudo aquilo que você tem.
Para dar aulas, aí você tem assim, você tem a capacidade, o potencial de trabalhar tanto na área da saúde como na área da educação, porque você trabalhou na sua vida nessa função. E tem dois, como se fossem duas pernas, uma na saúde e outra na educação. O melhor caminho é sempre integrar tudo, o conhecimento de um junto com o outro. E aí o que fazer para ir dar aulas vai depender muito de você, qual é o seu nível de motivação, que objetivo você realmente quer. Porque se você está na saúde, trabalhando em alguma área, mas você gostaria de estar em outra, então você vai ganhar uma frustração. Se você estiver satisfeita dentro da área que você está, ótimo, você não tem nem a obrigação de dar aulas, nem a obrigação de ficar na saúde. Agora você tem uma obrigação, a obrigação é de colocar o seu coração naquilo que você está fazendo e seguir o caminho do seu coração, porque onde o seu coração estiver é onde você vai ter sucesso na vida, não importa que profissão você esteja exercendo, mas a questão é colocar o seu coração lá. Por isso que muitos professores têm um coração ali, mas o coração está lá, mas parece que a coisa não anda. Quando sai, fica um vazio, fica um buraco esquisito, porque ele está deixando uma grande missão de vida dele do lado, porque ele tem que se batalhar para ganhar dinheiro em algum lugar, quando a grande missão estivesse lá. Mas, Tatiane, aquela história, veja onde está o seu coração, e de repente você pode unir as duas coisas em cima disso. Então, por exemplo, você trabalha na saúde, fez magistério, de repente você pode trabalhar unindo saúde, está em várias áreas da saúde que precisam de professores. E você pode trabalhar com um professor dentro dessa área da saúde. Você participa. Olha lá, uniu as duas coisas. Junta dois grandes prazeres na sua vida. Ô Ricardo, boa noite. Dr. Fernando Freitas. Muitos professores colocam a culpa em tudo e todos, menos em si próprios. Bom, Ricardo, você já deve conhecer, creio que sim, né, o triângulo dramático. Né? Na consciência sistêmica nós utilizamos muito o triângulo dramático. Todo mundo gosta de colocar a culpa em tudo quanto é lugar. E aí isso não funciona, porque colocar a culpa é simplesmente dizer, sou inocente. E não tem inocente nenhum aqui. É claro que o sistema está um caos, mas se eu colocar a minha energia só colocando a culpa, eu sou inocente, significa que eu não vou fazer absolutamente nada, porque o problema não é meu. O problema está na mão do outro. Não, todo mundo tem a sua responsabilidade e mais do que isso, todo mundo tem o poder de fazer alguma mudança. Eu não consigo fazer a mudança do Brasil, porque eu não sou onipotente, mas eu consigo fazer a mudança na cabeça de cada um e isso vai multiplicando e crescendo cada vez mais. Então, culpa, para mim, essa palavra culpa não é à toa que começa com essas duas letras no início, né? Porque isso aqui não serve para nada. Quando eu começo a olhar responsabilidade e poder, tira a culpa e põe responsabilidade e poder. O que é que eu posso fazer para melhorar? Aí é o triângulo da realização, que fui eu que criei lá, o triângulo da realização do Fernando Freitas, que é o quê? Criatividade, potência e sabedoria. A mesma energia que a gente utiliza pondo culpa e dizendo que está tudo uma porcaria e não adianta nada, aliás, esse é caminho do burnout, vai afundando. Essa mesma energia, se colocar em algo criativo, potente e sábio, nós podemos criar, desenvolver dinâmicas mais saudáveis. A questão é onde vamos colocar a energia para entrar na dinâmica da culpa, quem é o culpado de tudo, quem é o coitadinho, quem deveria fazer lá fora e tipo, eu não preciso fazer mais nada, ou então olhar para mim, o que é que eu posso fazer em cima de tudo isso. E como formar parcerias, como formar mais dinâmicas, criar mais ideias novas, coisas novas para levar para cima. Isso é importante. A energia é a mesma. A questão é, fico aqui como inocente, o certo e o bonzinho, ou vou colocar a minha energia de criatividade, de potência e sabedoria para fazer algo melhor. Essa mudança é essencial. A questão não é o que está acontecendo, é o que eu faço com aquilo que está acontecendo, o que eu faço com tudo isso que está aqui. Aqui eu sou ativo e cresço, senão eu fico só assistindo e dizendo que não tem nada a ver com isso. Todo mundo tem, todo mundo. A Regiane,
A sociedade costuma responsabilizar somente o professor pelo fracasso na educação. Mais ou menos, hein? Eu conheço coisa da sociedade, que nem aqui. Bom, não sei o que é sociedade, mas que tem essa dinâmica que você está falando, tem. Porque todo mundo gosta de jogar a culpa em algum lugar, né? Pelo fracasso na educação. Isso afeta muito nossa saúde. Precisamos de condições dignas de trabalho. Sou professor há 17 anos na rede pública. E é verdade, é isso que eu estou falando. Existe uma situação horrível. Essa situação horrível está aí na educação, essa situação horrível também está dentro da saúde, essa situação horrível também está dentro da justiça. Aí vai falar assim, não, na justiça o pessoal é bem valorizado e ganha dinheiro. É verdade, e é verdade, eles ganham mais dinheiro. O serviço de justiça é um caos, tá um caos. Mas eles são mais valorizados e ganham mais, é verdade, o pessoal de lá ganha mais. Antigamente, professor, nossa, professor era um salário aqui em cima. Professor, médico, tudo na saúde, tudo uma coisa digna. Hoje em dia, ó, afundou. Se continuar assim, daqui a pouco a justiça também vai lá para baixo. Mas isso que você está colocando tem muito a ver, sim. Quando você fala sociedade, depende de que área da sociedade. O que acontece é que todos os neuróticos sempre vão jogar culpa em alguma coisa e desqualificar e ficar fazendo sempre dinâmica de triângulo dramático. A questão é reverter a história. Vamos colocar energia numa coisa melhor. Então, assim, que precisa de condições dignas, não tem dúvida. Aquele estudo que eu estava colocando aqui no início está mostrando isso claramente. Eu lembro, por exemplo, eu vou pegar a mesma dinâmica. Uma vez eu fui trabalhar num posto de saúde e me colocaram para colocar numa salinha que mal cabia eu e a mesa e vinha um cliente. Não dava nem para examinar o cliente, porque a maca não tinha condições de colocar. Era uma sala que tinha uma janelinha pequenininha lá em cima, não tinha nem ventilação, um calor absurdo, com um ventilador velho que parecia que ia cair em cima da gente. Falei, como é que dá para trabalhar num negócio desse? Aí aquele ventilador fazia mais barulho que vento. E como é que eu vou auscultar aquela barulheira, não conseguia... Nossa, era um horror. Eu falei, mas o que é isso? Isso aqui não tem nem condições para trabalhar. Para mim e nem para o doente. Aí o doente fica revoltado com tudo isso, o profissional fica revoltado e pronto. E muitas vezes começa a ter problemas entre o cliente e o profissional. É a mesma coisa na educação. Aí começa esse joguinho. A questão é quem é que pôs essa... e tem outra, ainda lembro. Pintaram esse posto de saúde tudo uma cor só. Uma empresa lá, não sei, sobrou cor de uma tinta lá. Era uma cor de gema de ovo. Era um negócio tão horrível. Horrível, o posto de saúde inteiro. Então aquilo, entrar naquilo, só de entrar já era um ambiente horrível, mano. Calor, aquela cor esquisita, que não tinha lugar para andar na sala, para examinar. Isso não tem condições. E os professores estão na mesma porcaria, que não dão condições. É aquela história. Se o sistema maior não valoriza, mas aí eu vou colocar uma coisa interessante, porque a nossa sociedade, somos nós que votamos e colocamos esse pessoal em cima, e estamos fazendo isso há muitos anos. Se nós é que colocamos esse povo lá em cima, nós levamos essa porcaria lá, e nós ainda abaixamos a cabeça e todo ano escutamos a mesma lenga-lenga, pela saúde, pela segurança, pela educação. Só serve para isso, né? Então, mas está na hora da base, nós na base, começarmos a reverter essa história, realmente cobrarmos coisas, porque aqui nós temos o direito, entre aspas, de cobrar coisas mais saudáveis. Mas geralmente, brasileiro, vou colocar, a gente fala muito, mas não faz nada, né? Só fala. Nós gostamos de reclamar, fazer piadinha, mas tomar atitude mesmo, nós somos terríveis, né? Como adoramos... Estou falando assim, eu colocar assim, nós adoramos ser abusados, né? Nós estamos sempre sendo abusados e achamos graça e ficam só reclamando, mas não tomam atitude, né? Precisamos mudar a consciência de toda a população. Vai começar por nós aqui, começa por você, começa por todo mundo. Está na hora de acordar, realmente está um caos. A Regiane aqui, a sala de aula é dinâmica, tudo acontece ao mesmo tempo. É verdade, mas eu não sei em que contexto está falando, mas é verdade. Tudo acontece. Aí fica assim, quando você tem consciência do que está acontecendo, você pode pegar essa energia da sala
e levar para um lugar melhor. Ou você pega essa energia da sala e leva para um outro lugar. Isso é algo que é interessante, que eu vou falar também lá na próxima live da pedagogia sistêmica, tá? A Raquel, Raquel, saudade de você. Aqui, aqui falando muito bom, obrigado. A Regiane aqui, sobre isso, professora sim, tia não. Exato, olha aqui, falando do livro do Paulo Freire. É um absurdo esse negócio de chamar professor de tio, o que é isso? Isso é desqualificar a educação. Virou famíliazinha. A Andréia Nutti, Andréia, quanto tempo? Boa noite aqui, ó. A Célia. Doutor Fernando, uma escola organizada com uma dinâmica sistêmica de respeito interfere na relação aluno e professor, mas é claro, interfere muito, e muito. Quando tem ordem no sistema, parece que tudo flui. É como assim? É pegar um rio que está fluindo naturalmente. Quando você pega uma escola cheia de complicações, nossa, parece que tem obstáculo, barreira, aquilo não anda. Daqui a pouco parece que é uma cascata, cai tudo, aquilo é uma confusão. A energia ou fica parada demais, ou a energia fica arrebentando demais. É impressionante, é uma coisa louca. Então, tudo vai mudar. Se você tem um sistema mais adequado, os elementos ficam melhores. Se os elementos estão melhores, vai dar um jeito esse sistema ficar também mais adequado. Então, tudo é uma interdependência, mas é óbvio que se tiver uma escola muito mais organizada, lei do sistema, funções em ordem, nossa, vai ser uma coisa impressionante. Dentro disso é interessante, eu vou colocar uma outra coisa que também seria mais para outra live, mas eu vou colocar aqui. Eu lembro que a Carol, a filha da Carla, que é minha enteada, ela estava fazendo psicologia em Bauru aqui, e ela foi fazer um ano de psicologia lá em Portugal, na Universidade do Porto. E aí ela começou a relatar que levou um susto lá, porque aqui ela está acostumada na faculdade, né? Uma dinâmica completamente diferente dos alunos entre eles, da faculdade e da relação com os professores. Ela levou um susto. Por quê? Quando chegou lá em Portugal, o respeito aos professores é uma coisa absurda. E quando tem aula, todo mundo está lá para assistir a aula. Não é para ficar fazendo piadinha, conversinha, para não sei o quê. Eles respeitam a função, respeitam o professor, respeitam a educação. Depois sai, se diverte, faz um monte de coisa. Mas eles têm um foco enorme na educação. E uma coisa que eu fui para Portugal quando foi em maio, agora junto com a Carla, nós estávamos fazendo vários contatos com médicos lá. E aí estavam falando que os médicos portugueses são muito valorizados na comunidade europeia. Porque eles são extremamente, vou colocar assim, focados, estudiosos, têm uma formação absurda. Isso já começa dentro dessa dinâmica. E todos os alunos, em todos os níveis, têm um respeito absurdo para os professores. É isso que faz a diferença. Bom, tomara que aqui no Brasil a gente aprenda com os países mais civilizados e de mais sucesso, né? A Célia aqui, não, já foi. A Sil. Fernando, sobre a função professor, como você observa a questão da educação domiciliar sugerida pelo atual governo? Primeiro eu vou te falar uma coisa, Sil, desconheço porque depois que eu vim aqui para Miami eu não estou nem sabendo direito o que está acontecendo aí. Ainda bem, parece que só tem más notícias, eu não sei o que é isso aqui. Então quando você pergunta isso, eu preciso saber melhor. Até interessante, vou começar a pesquisar que raio de educação domiciliar sugerida pelo atual governo. É meio engraçado, né? A escola é uma dinâmica importante para sair da família e ter referenciais diferentes da família, independente do que cada um vai ensinar, sei lá. Frequentemente essa educação domiciliar existe, vou colocar existe no mundo. Por exemplo, se a pessoa fica completamente isolada no Polo Norte, sei lá o que, lugares diferentes, a família vai fazendo essa substituição dos professores. Mas existe uma função sistêmica da escola, que é um referencial diferente da família. E o aluno, ele precisa ter referenciais diferentes da família, senão ele fica preso só no mesmo sistema. E aí a única coisa que ele aprende é o que a mãe e o pai falam. Daqui a pouco é só a mãe fala, não tem o diferente. A escola é onde a criança vai ter contato com outras crianças,
com dinâmicas diferentes, vão conhecer outras famílias, são os pais dos outros, e aí isso aqui é uma força enorme para elas seguirem em frente, formar amizades. Se a família se fecha e a família que faz tudo, esse aluno que está dentro da família vai ficar aprisionado sistemicamente nos conceitos da família e vão ter uma dificuldade enorme de aceitar dinâmicas diferentes na vida. Para a formação do indivíduo, para mim é péssimo, péssimo. Em situações sem recursos ainda vá lá, mas fazer isso aqui como programa de governo é praticamente o filho ficar aprisionado na família. E o filho precisa aprender a sair da família para montar a família e se tornar um ser humano na vida, contato com outras pessoas. Isso aqui para mim é uma prisão familiar. Não sei se é isso, mas sinceramente, se esse é um projeto, eu espero que isso não siga em frente. A Cibele, olá Fernando, boa noite, sou professora universitária em instituição particular. Opa, peraí. Há 3 anos, tive faringite por 2 vezes, sendo que uma delas não pude falar por dias, a voz sumiu. Atualmente são mais de 100 alunos por sala. Nossa senhora, salários baixos e ameaça de demissão a cada semestre. Ah, direto, né? Segurança zero, né? A coisa está assim. Além disso, os conteúdos vêm pré-formatados e alguns têm qualidade duvidosa. Observe que a maioria dos colegas dá aula como um tipo de bico. Como você vê o ensino superior e o professor nesse contexto de precarização da profissão? Parece que está virando tudo enlatado, né? É assim, ó, você só aplica aquela coisinha. Então você pega assim, essa coisinha e você só fala isso. Então o professor, basicamente, daqui a pouco nem precisa mais. É só colocar um robozinho que coloca lá uma dinâmica e isso aqui passa para os alunos. A relação aluno, ser humano com ser humano está indo embora. Sabe que isso aí também está acontecendo na medicina. A medicina hoje em dia tem protocolos. Então é assim, se você vem para o médico tem que seguir protocolos. É basicamente isso, pega aquilo lá, ó, deixa aí. Então você tem isso, eu peço esse exame. Se esse exame der isso, eu te dou esse remédio. Se não der isso, eu dou esse remédio. O médico não tem mais função nenhuma, nem sabe mais examinar. Perdeu a arte da medicina. É só seguir aquele protocolo. Aliás, ele tem que seguir, porque se ele não seguir esse protocolo e for processado, ele pode ter problema, que tem que seguir isso aqui, ó. Então é assim, ó. Virou isso aqui. Gente, criatividade, relacionamento humano, que é uma riqueza enorme, está indo tudo embora. Está virando uma massificação, uma robotização, que seria interessante para um monte de serviços que vão ajudar até a robotização das coisas, mas no ser humano, o ser humano está virando um robô. Então isso aqui, qual é a motivação que eu tenho? Porque eu não vou fazer nada, eu só vou pegar, copia e cola, né? Ctrl C, Ctrl V, pronto. Pega um método, põe aqui, e nem gosto muito desse método, esse método está esquisito. Qual é a motivação? E o tempo todo a pressão. E aí fica assim, se você sai dessa escola, outra escola também é a mesma coisa. Nossa, que horror! O que está acontecendo? É essa história, vai adoecer, a motivação vai por água abaixo, motivação financeira, então esquece, valorização, é tudo isso que eu estou falando aqui, não é só no ensino superior também, isso aqui é em todos, né? Eu acompanhei, já tive muitos clientes que são professores universitários e tal, e aí era muito claro ver essa desmotivação, essa dinâmica que não vira, e aí está sempre repetindo a mesma coisa, uma rotina, rotina, rotina. Não tem quem aguente um negócio desse. Sinceramente, isso tem que ser doentio. Daqui a pouco fica aí essa faringite, daqui a pouco, se a faringite não for o suficiente, vem outras doenças. E a questão é o que fazer. E realmente nós estamos aprisionados em sistemas doentios. E como lidar com tudo isso? Uma sugestão é essa. Vamos tomar consciência, vamos fazer as pessoas começarem a falar mais sobre isso, criar energia, e quando a energia vai crescendo, daqui a pouco começa a solidificar coisas diferentes. De repente, eu vou dar uma ideia, criatividade. Já pensou pegar professores, bons professores que estão nesse lugar, e os próprios professores montarem uma escola e conseguirem fazer aquilo que realmente dá certo e que eles acreditam, colocar um foco nisso? Nossa, é fácil? É claro que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. A questão é, as coisas podem dar certo por várias formas. Porque se as coisas não melhoram aqui em cima, de repente podemos construir alguma coisa aqui de baixo.
Bom, possibilidades, ideias, investidores, possibilidades mil. Triângulo da realização. O Renilton, tenho certeza, Fernando, que quando a consciência sistêmica se popularizar mais e chegar ao conhecimento dos professores, eles reivindicarão essa maravilha nas escolas. A consciência sistêmica pode contar com essa formiguinha aqui. Obrigado! As formiguinhas são ótimas. Elas estão ali pequenininhas, mas fazem um trabalho maravilhoso. Engraçado, você vê formiguinhas, estão tudo lá. Por que elas dão certo? Porque elas seguem, todas têm o mesmo objetivo, suas funções e respeitam, né? E são pequenininhas, né? Aqui as pessoas dando boa noite. O Marcelo aqui. Sugestão: organizar um temático de pedagogia sistêmica para a formação em consciência sistêmica. Isso aqui está na lista, sabia, Marcelo? Aliás, esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora também tem esse grande objetivo de trazer uma força maior para a parte da pedagogia sistêmica. Tem a pedagogia sistêmica e tem o direito sistêmico, a justiça sistêmica, que está na alça de mira para poder fazer esse trabalho, viu? Então, essa ideia tá aqui. Por isso nós estamos fazendo isso aqui, que um dos objetivos também é começar a trabalhar e dar recursos na área da educação para poder fazer essa expansão da consciência e materialização de dinâmicas mais saudáveis, hein? Tá? Aqui, obrigado, Fernando, sempre muito assertivo. Bom, pessoal, creio que já está na hora. Agradeço a presença de todos vocês e preste atenção, vem aí o segundo encontro, vão acompanhando aí as datas de cabeça, eu não estou com a data aqui, mas vocês vão receber, vão ter 3 encontros, esse foi o primeiro e vem mais 2 de pedagogia sistêmica, colocando um foco aqui, eu aqui do Consciência Sistêmica, Fernando aqui de Miami, mandando um abraço para todos vocês e vamos colocar energia. Estou aqui, mas eu não esqueço de nada daí aqui. Então até a próxima live, ok, pessoal? Grande abraço para vocês e foi um prazer trocar experiências e conhecimentos e vou colocar assim, quem sabe uma grande esperança, uma esperança ativa, né? Um foco de ter um futuro cada vez melhor, né? Então, pessoal, grande abraço, grande beijo e nos encontramos na próxima live, hein? Não perca, vai ser um prazer ter você aqui. Até a próxima, gente. A próxima é colocar um foco maior na relação do professor com alunos, ok? Tchau, pessoal!